Eu nunca planejei entrar naquela história. Eu era só um fazendeiro solitário, acostumado ao silêncio e à própria rotina, até o dia em que vi uma jovem sendo tratada como mercadoria diante de homens poderosos. Quando decidi interromper aquela injustiça, não imaginava que uma única escolha mudaria o destino dela, o meu, e chocaria toda a cidade. Se essa história tocou o seu coração, deixe um comentário aqui embaixo. Às vezes, uma palavra simples pode alcançar alguém que também está precisando de esperança. E se puder, escreva também de qual cidade você está assistindo. É muito bom saber até onde nossas histórias estão chegando. Eu acordei antes do sol, como sempre. A fazenda não espera por ninguém. O corpo levanta sozinho depois de tantos anos fazendo a mesma coisa, pisando no mesmo chão de tábua velha, colocando a mesma bota gasta, tomando o mesmo café preto e amargo. Lá fora, o dia ainda era uma promessa cinza no horizonte. O galo cantou. Peguei o chapéu. Minha fazenda fica no interior de Goiás, longe de tudo. Não é grande, não é rica. É o suficiente para criar gado, consertar cerca, cuidar do pouco que sobrou depois que meu pai morreu e minha mãe foi embora para a cidade. Faz 7 anos que vivo sozinho aqui. 7 anos de silêncio que pesa nos ombros como um saco de ração molhado. A poeira vermelha grudava na bota enquanto eu caminhava até o curral. O calor já começava a subir do chão, mesmo sendo cedo. Goiás é assim. O sol aqui não tem pena de ninguém. Queima a pele, racha a terra, seca o pasto. As cigarras começaram seu barulho. Sempre as mesmas cigarras. Sempre o mesmo barulho. Às vezes, eu me pergunto se elas também sentem solidão. Os bois levantaram a cabeça quando me viram chegar. Contei 17, todos ali. Nenhum havia fugido durante a noite. Abri a porteira e o rangido do ferro cortou o silêncio. Era um som que eu conhecia de cor. Um som que fazia parte de mim tanto quanto a respiração. Entrei no curral, chutei o cocô seco, verifiquei o bebedouro. A água estava baixa. Precisava ligar a bomba de novo. Passei a mão na cerca do fundo. 3 mourões soltos. A madeira estava apodrecendo na base. Tinha que trocar antes que o gado saísse. Anotei mentalmente mais uma tarefa. A lista nunca diminuía. Sempre tinha algo quebrado, algo pendente, algo que precisava de atenção. A fazenda era assim. Te consumia devagar, dia após dia, até você perceber que havia se tornado parte dela. Ou ela parte de você. Já não sabia mais. Voltei para casa quando o sol estava alto. O calor batia na nuca como marreta. Tirei o chapéu, passei a mão no cabelo molhado de suor. A sede apertava. Bebi água direto da torneira, deixando escorrer pelo queixo. Não tinha ninguém ali para me ver. Não tinha ninguém ali para nada. Sentei na varanda com o prato de arroz, feijão e ovo frito. Comida simples. Comida de homem sozinho. Olhei para o horizonte enquanto mastigava. A terra se estendia vermelha e seca até onde a vista alcançava. Algumas árvores retorcidas, capim queimado pelo sol. O céu azul e vazio. Nenhuma nuvem, nenhuma promessa de chuva. Às vezes, eu tentava lembrar como era antes, quando meu pai ainda estava vivo, quando a casa tinha vozes, quando o rádio tocava pela manhã e minha mãe reclamava do calor enquanto preparava o almoço. Mas as lembranças vinham embaçadas, como se estivessem cobertas pela mesma poeira que cobria tudo por aqui. Eu tinha 32 anos e já me sentia velho. Velho por dentro, cansado de um jeito que o sono não curava. Depois do almoço, voltei para o trabalho. Carreguei os mourões novos na caminhonete. Peguei martelo, arame, alicate. O sol do meio-dia era brutal. Queimava a pele exposta, fazia o metal das ferramentas ficarem quentes demais para segurar sem luva. Mas eu já estava acostumado. A dor física era mais fácil de suportar que a outra. Aqui não tinha nome. Aqui morava no peito e apertava quando a noite chegava. Trabalhei até o fim da tarde trocando os mourões. O suor escorria, grudava a camisa nas costas, ardia nos olhos. As mãos ficaram cheias de farpas.
Bati o último prego quando o sol já estava se pondo. Vermelho, alaranjado, bonito de um jeito triste. Arrumei as ferramentas, joguei tudo na caçamba da caminhonete. Foi então que lembrei. Tinha que ir até o vilarejo buscar ração. O estoque estava acabando. Não dava para deixar para depois. Olhei para o céu. Ainda dava tempo de ir e voltar antes de escurecer completamente. Não gostava de estar na estrada à noite. Não por medo, mas porque a escuridão da roça é diferente, é completa, é pesada, e me fazia pensar demais. Subi na caminhonete. O banco estava quente. O volante queimava na mão. Liguei o motor. Ele tossiu 2 vezes antes de pegar. Saí pela estrada de terra levantando poeira. 23 quilômetros até o vilarejo. 23 quilômetros de buraco, pedra, curva cega. A caminhonete chacoalhava. O rádio chiava sem pegar estação nenhuma. Desliguei. O vilarejo se chamava Santo Antônio do Cerrado. Não passava de uma rua principal, com meia dúzia de casas, uma venda, um bar e uma igreja pequena que só abria aos domingos. Lugar esquecido. Lugar onde o tempo não andava, apenas se arrastava com preguiça. Cheguei quando o sol já tinha descido. As luzes começavam a acender nas casas, amarelas, fracas. Estacionei em frente à venda do seu Moacir. Desci da caminhonete sentindo o corpo doer. Todas as juntas reclamavam. Entrei na venda. O cheiro de querosene, sabão em barra e carne seca me recebeu. Seu Moacir estava atrás do balcão. O rosto marcado pelo tempo, os olhos cansados. E aí, rapaz? Ração de novo? 3 sacos, se tiver. Tenho. Chegou ontem. Ele foi buscar nos fundos. Fiquei ali parado, olhando para as prateleiras empoeiradas. Latas velhas, pacotes de macarrão, pilhas descarregadas. Tudo parado no tempo, igual a mim. Foi quando ouvi o barulho lá fora. Vozes altas, risos, muitas pessoas. Estranhei. O vilarejo nunca tinha movimento assim. Seu Moacir voltou carregando os sacos de ração. Que barulho é esse? Perguntei. Ele fez uma cara estranha, desconfortável. Desviou o olhar. Coisa de gente grande. Melhor você nem se meter. Senti algo apertar no peito. Uma inquietação. Paguei a ração, carreguei os sacos na caminhonete, mas não consegui ir embora. As vozes vinham do galpão velho no fim da rua. Luzes acesas, movimento, gente entrando e saindo. Homens de terno, carros bons demais para aquele lugar. Fiquei ali parado, olhando. Deveria ter ido embora. Deveria ter voltado para casa, para meu silêncio, para minha solidão conhecida e segura. Mas algo me puxava, uma sensação ruim. Um peso no ar, como antes de uma tempestade. Atravessei a rua devagar. Me aproximei do galpão. A porta estava entreaberta. De dentro vinham risos, músicas, vozes embriagadas. Empurrei a porta mais um pouco e vi. O lugar estava iluminado por lampiões. Mesas cheias de garrafas e copos. Homens de terno, gravata frouxa, faces vermelhas. No fundo, num pequeno palco improvisado, havia uma moça. Jovem, não mais que 18 anos. Estava de pé, imóvel, vestida com um vestido branco que parecia maior que ela. O rosto era uma máscara de contenção, mas os olhos gritavam. Um homem gordo de bigode subia no palco, segurava um papel, falava alto. Senhores, senhores, vamos dar continuidade. Já temos ofertas excelentes. Quem dá mais? Meu estômago revirou. Entendi tudo num segundo. Aquilo não era festa, era um leilão. E o que estava sendo leiloado era a moça. Senti o suor frio escorrer pelas costas. As mãos tremeram. Quis sair dali, voltar para casa, esquecer. Mas fiquei. Fiquei olhando aquela cena impossível, aquela violência silenciosa, acontecendo como se fosse normal, como se fosse certa. E então, os olhos dela encontraram os meus, por um segundo apenas. Mas foi o suficiente. Eu a reconheci. 3 meses atrás, na feira. Eu tinha deixado cair a carteira sem perceber. Ela correu atrás de mim, me devolveu em silêncio e foi embora antes que eu pudesse agradecer direito. Um gesto pequeno, mas que ficou. Agora ela estava ali,
sendo vendida, sendo entregue. E nos olhos dela havia a mesma coisa que eu carregava todos os dias: desespero calado, solidão profunda, medo de estar sozinha num mundo que não via. Algo dentro de mim rachou, algo que estava quebrado há muito tempo, mas que ainda podia sentir. Empurrei a porta com força, entrei no galpão. Todas as cabeças viraram. O silêncio caiu como uma pedra, e pela primeira vez em 7 anos, eu não estava mais sozinho na minha dor. O silêncio durou apenas alguns segundos. Depois, os risos voltaram. Risos de escárnio, de quem olha para alguém que não pertence àquele lugar e sabe disso. "Olha quem apareceu", disse um homem de terno azul, copo na mão. "O fazendeiro das colinas veio participar do leilão, rapaz?" Não respondi. Meus olhos estavam fixos na moça no palco. Ela tinha abaixado a cabeça, as mãos cruzadas na frente do corpo. Pequena, frágil, mas ainda de pé. O homem gordo do bigode me olhou com irritação. Ele segurava um martelo pequeno, desses de leiloeiro. A barriga esticava os botões da camisa branca. "Isso aqui é um evento particular. Se não foi convidado, pode dar meia volta." "Gente não se vende", eu disse. A voz saiu rouca. Fazia tempo que eu não falava tanto assim. Os risos aumentaram. Alguns homens bateram palmas. Deboche puro. "Ah, é? E quem disse que alguém está vendendo gente?" O homem gordo sorriu. "Isso aqui é um acordo comercial legítimo, documentado, legal. O pai da moça aqui deve muito dinheiro, muita gente importante. E ela, sendo uma filha obediente, está ajudando a família a resolver a situação. Não é mesmo, querida?" A moça não respondeu. Não levantou a cabeça, mas eu vi os ombros dela tremerem. "Então pergunta para ela", eu disse, dando um passo à frente. "Pergunta se ela quer estar aqui." Já foi perguntado, e ela concordou. O homem bateu o martelo na mesa. "Agora, se não tem nada a oferecer, saia. Está atrapalhando os negócios." Olhei em volta. Talvez 20 homens no galpão, todos bem vestidos, todos com cara de quem tinha dinheiro. Reconheci alguns: fazendeiros da região, dono de posto de gasolina, um vereador da cidade vizinha, gente com poder, gente que a lei não tocava. Meu coração batia forte, a garganta estava seca. Eu não tinha dinheiro, não tinha poder, não tinha nada que aqueles homens respeitassem, mas tinha uma coisa, uma lembrança, um gesto simples de 3 meses atrás. Uma moça que correu atrás de mim para devolver minha carteira quando ninguém mais teria feito isso. "Quanto está a oferta?" perguntei. O galpão ficou em silêncio de novo. O homem gordo ergueu uma sobrancelha. "Agora ficou interessante. A oferta atual está em 50 mil reais. Pode cobrir?" 50 mil reais. Eu não tinha nem 10 mil na poupança. Senti o chão fugir dos pés. Mas não saí, não conseguia. "Não vim aqui para comprar ninguém", eu disse, a voz mais firme agora. "Vim para dizer que isso está errado. Todos vocês sabem que está errado." "Errado?" Um homem de cabelo grisalho se levantou. Ele usava um relógio de ouro que brilhava na luz dos lampiões. "Rapaz, você não entende nada. O pai dela deve para metade das pessoas aqui. Se não fosse assim, ele ia para a cadeia. A família dele ia perder tudo. Ela está salvando a família. É nobre, se você pensar bem. Nobre seria pagar a dívida sem usar a filha como moeda." O homem de cabelo grisalho deu 2 passos na minha direção. Os olhos ficaram duros, perigosos. "Você está pisando em terreno que não conhece, menino. Tem muita coisa em jogo aqui, muita gente importante. Sai enquanto pode sair andando." Senti o medo subir pela espinha. Medo real. Aqueles homens não estavam brincando, mas olhei para a moça de novo. Ela tinha levantado a cabeça, estava me olhando, e nos olhos dela havia algo, uma centelha, uma súplica silenciosa. "Quero falar com ela", eu disse. "Não, só 1 minuto." "Não." O homem gordo bateu o martelo de novo. "Chega de interrupção. Ou você faz uma oferta real ou sai daqui agora." "E se ela não quiser ir com nenhum de vocês? Já perguntaram isso?"
O galpão explodiu em risos, gargalhadas altas. Alguns homens batiam na mesa. O vereador limpava lágrimas do riso dos olhos. Ouviu isso, pessoal? O fazendeiro acha que ela tem escolha. O homem de terno azul estava vermelho de tanto rir. Rapaz, isso aqui não é conto de fadas. Isso aqui é vida real. Ela assinou os papéis. O pai dela assinou os papéis. Tá tudo legal, documentado, registrado. Caminhei até o palco. 2 homens se levantaram para me barrar, mas o homem gordo fez um gesto. Deixou eu passar, talvez por diversão, talvez por curiosidade. Subi os 3 degraus de madeira. Fiquei de frente para ela. De perto, vi melhor. A pele morena, queimada de sol, o cabelo preto preso num coque apertado, o vestido branco, limpo, mas barato, as mãos calejadas, mãos de quem trabalha, o rosto jovem, mas os olhos velhos, olhos que já tinham visto coisas demais. Você lembra de mim? Perguntei baixo, só para ela ouvir. Ela assentiu, quase imperceptível. Eu não tenho dinheiro para te tirar daqui, eu disse. Não tenho poder, não tenho nada. Mas se você quiser que eu fique, que eu tente alguma coisa, eu fico. E se você quiser que eu vá embora, que eu não atrapalhe mais, eu vou. A escolha é sua. As lágrimas brotaram nos olhos dela, silenciosas, escorreram pelas bochechas. Ela não limpou, ficou me olhando. E então, muito devagar, balançou a cabeça. Não queria que eu fosse embora. Virei para os homens. Todos me olhavam com expressões que iam de divertimento à irritação. O homem gordo cruzou os braços. E então? Vai fazer sua oferta ou é só show? Ela não quer estar aqui, eu disse. Vocês viram? Ela está chorando. E daí? Mulher chora por tudo. Não significa nada. Significa tudo. Olhei para cada um deles. Cada um de vocês tem filha, tem irmã, tem mãe. Como vocês dormem de noite sabendo que estão fazendo isso? O homem de cabelo grisalho subiu no palco também. Ficou perto de mim. Perto demais. Eu sentia o cheiro de uísque no hálito dele. Você não sabe de nada, rapaz. O pai dela jogou. Perdeu. Bebeu. Perdeu mais. Deve para agiota. Deve para banco. Deve para todo mundo. A justiça ia tomar tudo. Casa. Terra, tudo. Isso aqui é a única solução. E ela concordou. Assinou. Com uma arma na cabeça, aposto. O tapa veio rápido. Atravessou o meu rosto com força. Senti o gosto de sangue na boca. A visão escureceu por um segundo. Cambaleei, mas não caí. A moça deu um grito abafado. Respeito, moleque! O homem de cabelo grisalho apontou o dedo na minha cara. Você não sabe com quem está falando. Sou Coronel Damasceno, dono de metade das terras dessa região. E se eu quiser, você some dessa estrada e ninguém nunca encontra. Cuspi sangue no chão. Limpei a boca com as costas da mão. O rosto ardia, mas continuei de pé. Então me faz desaparecer, eu disse. Mas antes disso, todo mundo aqui vai ouvir o que tenho para dizer. Vocês são covardes, todos vocês. Se escondem atrás de papel assinado, de lei comprada, de poder sujo. Mas no fim do dia, quando vocês deitam na cama, vocês sabem o que são, sabem o que estão fazendo e vão ter que viver com isso. O silêncio agora era pesado, denso. Ninguém ria mais. O coronel Damasceno me encarava com olhos de cobra. O homem gordo tinha a mão no martelo, os nós dos dedos brancos de tão forte que segurava. Foi então que a moça falou, a voz fina, trêmula, mas clara. Eu não quero. Todos viraram para ela. O galpão inteiro. O que você disse? O homem gordo deu um passo à frente. Eu não quero. A voz dela ficou mais firme. Não quero ir com nenhum deles. Cala a boca, menina. O coronel Damasceno desceu do palco rapidamente. Foi até a entrada. Um homem entrou, mais velho, rosto marcado por rugas e bebida. Olhos vermelhos, roupa amarrotada. O pai dela. Josué, controla sua filha. O homem chamado Josué subiu no palco cambaleando. Cheirava a cachaça de longe. Agarrou o braço da moça com força. Ela estremeceu. Você vai fazer o que foi combinado, Ana Clara. Você prometeu, assinou. Pai, por favor, não tem por favor.
Ou você faz isso, ou eu vou para a cadeia. Você quer isso? Quer ver seu pai preso? Eu segurei o pulso dele. Apertei. Ele me olhou surpreso. Solta ela. Quem você pensa que é? Solta ela. Apertei mais forte. Ele gemeu de dor e soltou o braço da moça. Eu o empurrei para trás. Ele tropeçou, quase caiu. O coronel Damasceno subiu no palco de novo, desta vez com 2 homens grandes atrás dele. Seguranças. Capangas. Acabou a diversão. O coronel apontou para mim. Tira ele daqui. E se resistir, quebra alguma coisa. Os 2 homens avançaram. Eram maiores que eu, mais fortes. Eu não tinha chance. Mas Ana Clara se colocou na frente de mim. Abriu os braços. Não. Sai da frente, menina. Não. Ele é a única pessoa aqui que me tratou como gente. A única. O galpão ficou tenso, perigoso. Senti o suor frio escorrer pelas costas. Meu coração batia tão forte que doía. As mãos tremiam. Mas não saí de trás dela. E ela não saiu da minha frente. O coronel Damasceno olhou para nós 2. Depois olhou para os outros homens. Alguns desviavam o olhar. Outros pareciam desconfortáveis. A situação tinha saído do controle. Isso não vai ficar assim, ele disse, a voz baixa e perigosa. Você vai pagar por essa humilhação, rapaz. Os 2 vão pagar. Virou as costas e saiu do galpão. Os outros homens começaram a se levantar também. Alguns jogavam olhares de ódio, outros de desprezo. O leilão tinha acabado, mas eu sabia que aquilo estava longe de terminar. Quando o último homem saiu, ficamos só nós 3. Eu, Ana Clara e o pai dela, Josué, que estava sentado no chão, chorando. Você acabou comigo, ele disse entre soluços. Acabou com a gente. Ana Clara olhou para o pai, depois olhou para mim. A gente precisa sair daqui, ela disse. Agora. Eu assenti. Desci do palco, estendi a mão para ela. Ana Clara pegou. A mão estava gelada, tremendo. Descemos juntos. Passamos pelo pai dela, que continuava no chão, murmurando coisas incompreensíveis. Saímos do galpão. A noite tinha caído completamente. O ar estava mais fresco. As estrelas brilhavam lá em cima, indiferentes a tudo. Caminhamos até minha caminhonete. Eu abri a porta para ela. Ana Clara subiu. Fechei a porta. Dei a volta, subi do outro lado. Liguei o motor. Minhas mãos tremiam tanto que quase não consegui segurar a chave. Para onde a gente vai? Ela perguntou. Olhei para ela. Para aquela moça de 18 anos que eu mal conhecia, que tinha acabado de perder tudo, que agora estava sentada na minha caminhonete velha, sem ter para onde ir. Para a fazenda, eu disse. É o único lugar que eu conheço. Saí daquele vilarejo levantando poeira. No retrovisor, vi o galpão iluminado ficar para trás. E soube, no fundo do peito, que minha vida tinha mudado para sempre naquela noite. Só não sabia ainda se para melhor ou para pior. Capítulo 3. A estrada de terra. A estrada era escura demais. Os faróis da caminhonete cortavam a noite, mas o resto era breu completo. Nenhuma luz de casa, nenhum poste. Só mato dos 2 lados e o barulho do motor. Ana Clara não falou nada nos primeiros 10 minutos. Ficou olhando pela janela, as mãos no colo, os dedos entrelaçados. Eu via no canto do olho. Via a forma dela respirar, rápido demais, como quem ainda está com medo. Eu também não sabia o que dizer. Minha cabeça estava cheia demais. O que eu tinha acabado de fazer? Entrei num lugar que não era meu, enfrentei homens perigosos e agora estava levando uma moça que eu mal conhecia para minha casa. No meio do nada, sozinhos. O que as pessoas iam pensar? O que o coronel Damasceno ia fazer? Segurei o volante com mais força. As mãos ainda tremiam um pouco. O rosto doía onde ele tinha me batido. Senti com a língua. O lábio estava inchado. Tinha cortado por dentro. Você tá sangrando, Ana Clara disse de repente. Tô. No lábio. Limpei com as costas da mão. Estava mesmo. Não muito, mas estava. Não é nada. Silêncio de novo. A caminhonete chacoalhou num buraco. Ana Clara segurou na porta. Diminuí a velocidade. A estrada estava pior do que eu lembrava. Ou talvez fosse a noite que fazia tudo parecer pior. Obrigada, ela disse baixinho.
Olhei para ela. O rosto dela estava na sombra. Só vi o reflexo dos olhos. Pelo quê? Por ter ficado. Ninguém nunca ficou antes. Não soube o que responder. Voltei os olhos para a estrada. O silêncio voltou a cair entre nós. Mas era diferente agora. Menos tenso. Mais, sei lá, humano. Passamos por uma curva fechada. As árvores se fechavam dos dois lados, formando quase um túnel. Galhos raspavam no teto da caminhonete. O barulho era estranho na quietude da noite. Quanto falta? Ela perguntou. Uns 15 quilômetros ainda. É longe. É. Você mora sozinho? Há 7 anos. Ela ficou quieta de novo. Senti que queria perguntar mais, mas não sabia se podia. Eu também não sabia se queria responder. Fazia tanto tempo que eu não conversava de verdade com alguém. As palavras pareciam enferrujadas na garganta. E você? Perguntei. Sempre morou ali no vilarejo? Sempre. Meu pai tinha uma casa. Pequena, mas era nossa. Agora não sei mais. A voz dela ficou presa. Acho que perdeu tudo mesmo. Como foi que ele... Como chegou nisso? Ana Clara demorou para responder. Quando falou, a voz estava diferente. Mais dura, mais velha. Jogo, bebida, más companhias. A história de sempre. Ela soltou o ar devagar. Minha mãe morreu faz 3 anos. Desde então, ele foi ladeira abaixo. Eu tentei segurar. Trabalhei, juntei dinheiro, paguei o que deu. Mas as dívidas eram grandes demais e os homens para quem ele devia não eram do tipo que espera. O coronel Damasceno, entre outros. Mas ele é o pior. Tem todo mundo no bolso. Delegado, juiz, prefeito. Quando ele quer alguma coisa, consegue. Sempre. Senti um arrepio subir pela espinha. Eu sabia que tinha feito inimigos naquela noite. Mas ouvir aquilo confirmado deixava tudo mais real, mais perigoso. Você acha que ele vai vir atrás de mim? Tenho certeza. Ana Clara olhou para mim. Você humilhou ele na frente de todo mundo. Ele não vai deixar passar, nunca deixa. Engoli seco. A boca estava seca de novo. Passou pela minha cabeça dar meia volta. Levar Ana Clara de volta, pedir desculpas, tentar consertar o que tinha quebrado. Mas então lembrei dos olhos dela no palco, do jeito que ela tinha ficado na minha frente quando os seguranças avançaram. Da voz dela dizendo que eu era a única pessoa que tinha tratado ela como gente. Não ia voltar. Então a gente tem que ficar esperto, eu disse. Os dois. Ela assentiu. Não falou mais nada. Mas eu senti que algo mudou. Como se tivéssemos feito um acordo silencioso. Nós contra o resto. A estrada abriu de novo. Saímos do túnel de árvores. O céu estava cheio de estrelas. Milhões delas. Sem a poluição da cidade, dava para ver a Via Láctea inteira. Eu já tinha visto aquilo 1000 vezes, mas naquela noite parecia diferente. Mais bonito. Ou talvez fosse só porque tinha alguém do meu lado para ver também. É lindo, Ana Clara disse baixinho. É. Nunca vi tantas estrelas assim. No vilarejo tem muita luz? Não, mas nunca saí de noite para olhar, nunca tive tempo, sempre tinha algo para fazer, algo para consertar, alguém para cuidar. Senti uma pontada no peito. Reconheci aquilo, era minha vida também. Só trocar vilarejo por fazenda. Sempre tinha cerca para consertar, gado para cuidar, terra para trabalhar. Nunca sobrava tempo para parar e olhar para cima. Lá na fazenda dá para ver ainda melhor, eu disse. Não tem nada em volta, só céu. Parece solitário. É, ela olhou para mim. Eu senti o peso do olhar dela, mas não desviei os olhos da estrada. Não é ruim? Ela perguntou. Viver sozinho tanto tempo? Era uma pergunta simples, mas a resposta era complicada. Como explicar que a solidão tinha virado minha companheira? Que eu tinha aprendido a conviver com ela, a não esperar mais nada, que tinha desistido de procurar outra coisa? No começo era, eu disse. Depois você acostuma, fica mais fácil. Não acredito nisso. Olhei para ela de novo. O rosto dela estava iluminado pelo reflexo dos faróis na estrada. Via as lágrimas secas nas bochechas, o coque que tinha se soltado um pouco, os olhos cansados. Por que não? Porque ninguém acostuma com solidão. A gente só aprende a fingir que acostumou, mas por dentro continua doendo. As palavras dela acertaram em cheio.
Senti um nó na garganta. Ela tinha razão. Claro que tinha. Eu sabia disso. Sempre soube. Mas nunca tinha admitido. Nem para mim mesmo. Você é esperta. Eu disse, a voz meio rouca. Não. Só sei o que é ficar sozinha no meio de gente. É pior ainda. Entendi o que ela quis dizer. Solidão não era só sobre estar fisicamente sozinho. Era sobre não ter ninguém que te visse de verdade. Ninguém que se importasse. Eu tinha vivido sozinho por escolha. Ela tinha vivido sozinha por abandono. A caminhonete sacudiu de novo, dessa vez mais forte. Ouvi um barulho estranho vindo de baixo. Diminuí mais ainda. O barulho continuou, ritmado, metálico. O que é isso? Ana Clara perguntou, a voz tensa. Não sei. O barulho piorou. Parei a caminhonete no meio da estrada. Deixei o motor ligado, mas coloquei no ponto morto. Desci. O chão estava úmido. Tinha chovido por ali durante o dia. A terra vermelha grudava na bota. Andei em volta da caminhonete. Os faróis iluminavam a estrada à frente. Atrás era só escuridão. Agachei perto da roda traseira direita. Vi o problema. Uma peça do eixo estava solta, balançando. Por isso o barulho. Praguejei baixo. Não tinha ferramenta ali. E mesmo se tivesse, consertar no escuro, no meio da estrada, não era fácil. Ana Clara desceu também. Veio até onde eu estava. É ruim? Não muito. Mas não dá para continuar assim. Pode quebrar de vez. E aí? Aí a gente fica a pé. Ela olhou em volta. A escuridão, o silêncio, o nada ao redor. Quanto falta para a fazenda? Uns 10 quilômetros ainda. Dá para ir devagar? Pensei. Talvez desse. Se eu fosse bem devagar, evitando os buracos piores, talvez conseguisse chegar. Ou talvez a peça soltasse de vez no meio do caminho e a gente ficasse preso ali até o amanhecer. Mas não tinha escolha. Voltar para o vilarejo não era opção. E ficar ali na estrada era pior ainda. Vamos tentar, eu disse. Voltamos para a caminhonete. Liguei de novo. Botei em primeira. Comecei a andar bem devagar. 5 quilômetros por hora. 10 no máximo. O barulho continuava, mas não piorou. Ainda. Ana Clara ficou tensa no banco. Eu via ela apertar as mãos no colo. A cada sacudida da caminhonete, ela segurava a respiração. Vai dar certo, eu disse, tentando acreditar nas minhas próprias palavras. Ela não respondeu. Só continuou olhando para frente, para a escuridão que a gente atravessava centímetro por centímetro. O tempo se arrastava. Cada minuto parecia uma hora. O barulho metálico não parava, constante, irritante, ameaçador. Eu sentia o suor escorrer pelas costas apesar da noite fresca. As mãos estavam grudadas no volante. 5 quilômetros. 4. 3. Foi quando ouvi o estouro. A caminhonete deu um solavanco violento. Virou para a direita. Segurei o volante com força, tentando controlar. Pisei no freio. A gente arrastou na terra por alguns metros antes de parar completamente. Silêncio. Olhei para Ana Clara. Ela estava pálida, assustada, mas ilesa. Você tá bem? Ela assentiu. Não falou nada, só assentiu. Desci de novo. Fui até a roda. Já sabia o que ia encontrar antes de ver. A peça tinha se soltado completamente. O eixo estava torto, a roda quase saindo. Não íamos a lugar nenhum naquela caminhonete. Voltei. Ana Clara tinha descido também. Estava parada ao lado da porta aberta, abraçando o próprio corpo. O vento tinha ficado mais forte. Ela tremeu. Quebrou? Ela perguntou, mas já sabia a resposta. Quebrou. E agora? Olhei em volta. Escuridão completa. Estrada vazia. Nenhuma casa por perto. Estava frio. A noite ia ficar mais fria ainda. E a gente estava a 3 quilômetros da fazenda. A gente anda, eu disse. Ana Clara olhou para a estrada à frente. Depois olhou para os próprios pés. Ela usava uma sandália simples. Não era para andar 3 quilômetros em estrada de terra. Eu consigo, ela disse, lendo meus pensamentos. Tem certeza? Tenho. Ela me olhou nos olhos. Não vou ficar aqui. Peguei uma lanterna que tinha no porta-luvas. Estava fraca, a pilha quase no fim, mas era melhor que nada. Tranquei a caminhonete. Podia voltar buscar depois. Se tivesse um depois. Começamos a andar, lado a lado.
A lanterna iluminava uns 3 metros à frente. O resto era escuro e silencioso. Só o barulho dos nossos passos na terra. E muito distante, o canto de algum bicho da noite. Coruja, talvez. Ou algo pior. Ana Clara tropeçou numa pedra. Segurei o braço dela antes que caísse. Ela se apoiou em mim por um segundo. Senti o corpo dela tremendo. De frio ou de medo, não sabia. Obrigada, ela disse baixinho. Não soltei o braço dela. Continuamos andando assim. Eu segurando ela. Ela se apoiando em mim. 2 desconhecidos no meio da noite, fugindo de algo, caminhando para algo, sem saber direito o que viria depois. Mas naquele momento, com o frio cortando a pele e a escuridão nos engolindo, eu não me senti sozinho. Isso já era alguma coisa. Andamos por quase 1 hora, talvez mais. Perdi a noção do tempo. A lanterna foi ficando cada vez mais fraca, até apagar completamente. Guardei no bolso. Agora só tínhamos a lua, minguante. Dava para ver a estrada, mas mal. Cada passo era uma aposta. Ana Clara estava cansada. Eu via no jeito que ela respirava. Ofegante, puxando o ar com dificuldade. Mas ela não reclamou, não pediu para parar. Só continuou andando, apoiada no meu braço. Os pés dela deviam estar machucados. A sandália não era para aquilo. Eu ouvia-o arrastar irregular. Sabia que estava doendo, mas o que a gente podia fazer? Não tinha escolha a não ser seguir. O vento tinha mudado. Estava mais forte agora. Trazia um cheiro diferente. Terra molhada. Chuva. Olhei para o céu. As estrelas tinham sumido. Nuvens pesadas cobriam tudo. Escuras. Ameaçadoras. Vai chover, eu disse. Ana Clara olhou para cima também. Não falou nada. Só apertou mais o braço no meu. 10 minutos depois caíram os primeiros pingos. Grossos, frios. Batiam na pele como pequenas pedras. Depois mais e mais. Em menos de 1 minuto estava chovendo forte. Muito forte. A chuva no cerrado é assim. Não avisa. Não começa devagar. Despenca de uma vez. Como se o céu tivesse se rasgado. Ficamos encharcados em segundos. A roupa grudou no corpo. O cabelo colou no rosto. A água escorria pelos olhos, dificultando ainda mais a visão. E a estrada. A maldita estrada virou lama vermelha, escorregadia, traiçoeira. Ali! Ana Clara apontou. Olhei. Do lado da estrada, uns 20 metros para dentro do mato, tinha uma construção. Velha, abandonada. Parecia um galpão pequeno, ou o que sobrou de um. Saímos da estrada, afundamos na lama até o tornozelo. Cada passo custava o dobro do esforço. A chuva batia nas costas como chicote. O vento empurrava a gente para trás, mas seguimos. Não tinha outra opção. Chegamos no galpão. A porta estava caída. Metade do teto tinha desabado, mas ainda tinha um canto seco. Um pedaço de parede que protegia da chuva. Entramos, encostamos na parede, escorregamos até o chão. Ficamos ali, ofegantes, encharcados, tremendo de frio. A chuva martelava no que sobrou do teto. O barulho era ensurdecedor. Trovões começaram. Raios iluminavam o galpão por frações de segundo. Dava para ver a estrutura podre, as vigas que ameaçavam cair. O chão de terra batida cheio de mato crescido. Ana Clara tremia violentamente. Os dentes batiam, os lábios estavam roxos. Tirei a camisa molhada. Fiquei só de camiseta por baixo, que também estava encharcada. Coloquei a camisa nos ombros dela. Não ia ajudar muito, mas era alguma coisa. Obrigada, ela disse entre tremores. Sentei do lado dela. Nossos ombros se tocavam, compartilhando o pouco calor que ainda tínhamos. Lá fora, a tempestade piorava. O vento uivava. A chuva caía em cortinas. Relâmpagos riscavam o céu a cada poucos segundos. Quanto falta? Ana Clara perguntou. Uns 2 quilômetros, talvez menos. Parece tão longe. Parece. Ela encostou a cabeça na minha ombro. Estava exausta. Eu sentia o corpo dela tremendo contra o meu. Passei o braço em volta dos ombros dela, puxei mais perto, tentando aquecer, tentando proteger. Desculpa, ela disse baixinho. Por quê? Por você ter se metido nisso.
Por causa de mim. Eu escolhi. Mas não devia. Não me conhece. Não sabe nada sobre mim. E agora está aqui, no meio de uma tempestade, fugindo de gente perigosa. Por minha causa. Fiquei quieto por um momento, ouvindo a chuva, sentindo ela tremer nos meus braços, pensando em tudo o que tinha acontecido naquela noite impossível. 3 meses atrás, eu disse. Eu deixei minha carteira cair na feira. Tinha todo o dinheiro que eu tinha trazido. Umas notas de 100. Você viu. Pegou. E ao invés de ficar com o dinheiro, você correu atrás de mim. Me devolveu. Não pediu nada em troca. Não esperou agradecimento. Só fez o que era certo e foi embora. Ana Clara levantou a cabeça. Me olhou. Você lembra disso? Lembro. Você usava um vestido azul, o cabelo solto, estava carregando sacolas pesadas e mesmo assim largou tudo para me devolver a carteira. Era só o certo a fazer. Exatamente. Olhei nos olhos dela. E hoje eu fiz o que era certo. Só isso. Não tem que agradecer, não tem que se desculpar. Foi só o certo. Uma lágrima escorreu pela bochecha dela. Misturou com a água da chuva que ainda pingava do cabelo. Ninguém nunca fez o certo por mim antes, ela disse. Ninguém. Senti o peito apertar. Quis dizer alguma coisa, mas não sabia o quê. Então só continuei segurando ela, deixando ela chorar em silêncio, enquanto a tempestade rugia lá fora. O tempo passou. Não sei quanto. Podiam ser 10 minutos ou 1 hora. A chuva continuava, forte, implacável. Ana Clara tinha parado de chorar, mas continuava encostada em mim. A respiração tinha ficado mais regular. Talvez estivesse dormindo. Ou quase. Foi quando ouvi o barulho. Não era a chuva. Não era o trovão. Era outra coisa. Motor, caminhonete, vindo pela estrada. Fiquei tenso. Ana Clara sentiu. Levantou a cabeça. O que foi? Tem alguém vindo. Ela ficou branca. Mesmo na escuridão, eu vi. Eles? Não sei. Me levantei. Fui até a porta caída. Olhei para a estrada. Vi os faróis se aproximando. 2 caminhonetes. Grandes. Potentes. Não eram de alguém comum. Eram de gente com dinheiro. O estômago revirou. Eram eles. Tinham que ser. Ana Clara, vem! Ela se levantou cambaleando. Veio até mim. Segurei a mão dela. Estava gelada. A gente precisa se esconder. Onde? Olhei em volta. O galpão era pequeno, não tinha muitos lugares. Mas nos fundos tinha um monte de madeira velha empilhada. E atrás dela, um vão. Escuro. Apertado. Ali. Corremos para o fundo. Nos enfiamos no vão atrás da madeira. Ficamos agachados, apertados. Mal conseguia respirar direito. Ana Clara estava tremendo de novo. Mas agora não era de frio. Era de medo. As caminhonetes pararam. Ouvi portas se abrindo. Vozes altas. Ordens sendo dadas. Passos na lama, se aproximando. Procurem por toda parte. Eles não podem estar longe. Era a voz do coronel Damasceno. Reconheci na hora. Grave, autoritária, perigosa. Chefe, tem uma caminhonete abandonada uns quilômetros atrás. Eixo quebrado. Então estão a pé, procurem. E quando acharem, tragam o rapaz para mim. Vivo. Quero ter uma conversinha com ele. Meu coração batia tão forte que tinha certeza que eles iam ouvir. Apertei a mão de Ana Clara. Ela apertou de volta. Com força, desesperada, passos entraram no galpão. Lanternas potentes iluminaram tudo, varreram cada canto, cada sombra. Ouvi eles chutando coisas, virando entulho, procurando. Chefe, aqui tem pegadas, recentes. Merda. Continuem procurando, não podem ter ido longe nessa chuva. Os passos se aproximaram do fundo. Cada vez mais perto, a luz das lanternas começou a iluminar a pilha de madeira. Mais um pouco e ia nos alcançar. Ana Clara enterrou o rosto no meu peito, abafando até a respiração. Eu a segurei forte. Fechei os olhos, esperando. A luz parou a centímetros do nosso esconderijo. Tem algo aqui atrás? Só madeira velha. Tá tudo podre. Ninguém consegue passar por ali. A luz se afastou. Vamos. Devem ter seguido pela estrada. Vamos atrás. Os passos se afastaram. Ouvi eles saindo do galpão, voltando para as caminhonetes, portas batendo, motores ligando. Depois o barulho foi diminuindo, sumindo na distância. Ficamos ali, imóveis.
por muito tempo, com medo de que fosse uma armadilha, que eles voltassem, que tivessem deixado alguém de vigia, mas não voltaram. Depois de uns 10 minutos, saí do esconderijo devagar. Fui até a porta. Olhei para a estrada. Nada, só a chuva, que tinha diminuído um pouco. Agora era uma garoa fina. O pior da tempestade tinha passado. Ana Clara veio até mim. O rosto estava manchado de lágrimas e sujeira. Eles se foram? Por enquanto. Vão voltar. Vão, mas a gente não vai estar aqui. Ela assentiu. Respirou fundo, tentando se controlar. Você consegue andar mais um pouco? Perguntei. Consigo. Então vamos, enquanto ainda temos chance. Saímos do galpão. A chuva fina molhava o rosto, mas era quase bem-vinda depois do medo que tínhamos passado. Voltamos para a estrada. A lama estava mais funda agora, mais pesada. Cada passo era uma luta, mas seguimos. Porque não tinha outro jeito, porque o coronel Damasceno estava atrás de nós, porque a fazenda era o único lugar que eu conhecia, o único lugar onde talvez a gente estivesse um pouco mais seguro. Ana Clara tropeçou de novo. Segurei. Ela gemeu baixinho. Olhei para os pés dela. As sandálias tinham se rasgado. Dava para ver machucados. Sangue misturado com lama. Seus pés... Não importa. Vamos. Você não consegue. Vou conseguir. Ela me olhou, os olhos determinados apesar do medo. Tenho que conseguir. E continuamos, passo a passo, lutando contra a lama, contra o cansaço, contra o medo. Enquanto atrás de nós, em algum lugar na escuridão, homens perigosos nos procuravam. Homens que não iam parar até nos encontrar. Avistei o portão da fazenda quando o céu começou a clarear. Não era bem amanhecer ainda. Só aquela luz cinza que vem antes do sol nascer. Mas foi o suficiente para eu reconhecer a cerca de arame, o mourão torto, a placa velha com o nome que meu pai tinha colocado 30 anos atrás. Chegamos, eu disse. Ana Clara não respondeu. Ela mal conseguia andar. Estava se arrastando, apoiada quase todo o peso em mim. Os pés sangravam, deixavam marcas vermelhas na lama, o rosto estava pálido, os lábios rachados. Ela estava no limite. Empurrei o portão, rangeu como sempre. Atravessamos. A casa ficava uns 200 metros à frente. Nunca me pareceu tão longe. Cada passo era uma eternidade. Ana Clara tropeçou de novo. Dessa vez, não conseguiu se segurar. Caiu de joelhos na lama. Desculpa, ela disse, a voz fraca. Não consigo mais. Eu me agachei na frente dela, virei de costas. Sobe. O quê? Nas minhas costas. Vou te carregar. Você tá cansado também. Sobe. Ela hesitou, mas estava exausta demais para discutir. Subiu nas minhas costas. Era leve, mais leve do que eu esperava. Magra demais. Segurei as pernas dela. Me levantei. O corpo reclamou. Cada músculo doía, mas eu aguentei. Andei. Um passo, outro, mais outro. A casa foi ficando mais perto. 50 metros, 20, 10. Subi os 3 degraus da varanda. E madeira gemeu sob nosso peso. Abri a porta. Nunca tinha trancado. Não tinha motivo. Entrei. O cheiro de casa fechada, poeira, solidão, mas era casa, era segurança, por enquanto. Levei Ana Clara até o quarto, o único quarto que ainda tinha roupa de cama decente. Tinha sido do meu pai. Eu dormia na sala mesmo, no sofá. Nunca tinha conseguido dormir naquele quarto depois que ele morreu. Coloquei ela na cama devagar. Ela gemeu quando os pés tocaram no colchão. Estavam em carne viva. Cobertos de lama, sangue e bolhas estouradas. Não se mexe, eu disse. Vou buscar água quente, preciso limpar isso. Fui para a cozinha, acendi o fogão a lenha, coloquei água para esquentar. Enquanto esperava, tirei a roupa molhada. Vesti uma calça seca, uma camisa velha, ainda estava com frio. O corpo todo doía, mas não tinha tempo para descansar. Quando a água esquentou, coloquei numa bacia. Peguei pano limpo, sabão. Voltei para o quarto. Ana Clara estava do jeito que eu tinha deixado, deitada.
olhando para o teto. As lágrimas escorriam silenciosas pelo rosto. Sentei na beirada da cama, levantei um dos pés dela com cuidado. Ela estremeceu de dor, mas não reclamou. Molhei o pano na água quente. Comecei a limpar devagar. A lama saiu primeiro, depois o sangue seco. As bolhas estouradas ardiam. Eu via no jeito que ela mordia o lábio, mas ela não fez barulho. Limpei um pé, depois o outro. Passei um pouco de pomada que tinha no armário. Vencida, mas era o que tinha. Enrolei com ataduras limpas. Não era perfeito, mas ia ter que servir. Pronto, eu disse. Obrigada. A voz dela era um sussurro. Você precisa dormir, descansar. E você? Vou ficar de guarda, caso apareça alguém. Ela segurou minha mão antes que eu me levantasse. Fica aqui, por favor, só por um pouco. Olhei para ela. Os olhos estavam vermelhos de cansaço e choro. Assustados, perdidos. Ela era só uma menina, 18 anos, vida inteira destruída numa noite, fugindo de homens que queriam machucá-la, sem ter para onde ir. Sentei de novo. Ela não soltou minha mão. Você tem medo? Ela perguntou. Tenho. Eu também. Muito. Eu sei. Ela ficou quieta. Depois perguntou. Por que você mora sozinho aqui? O que aconteceu? Não era uma pergunta que eu queria responder. Ninguém nunca tinha perguntado, e eu nunca tinha contado. Mas depois de tudo que tinha acontecido naquela noite, guardar segredos parecia errado. Meu pai morreu faz 7 anos. Eu comecei. Infarto. Rápido. Não deu tempo de fazer nada. Eu tinha 25, acabado de voltar da cidade. Tinha tentado estudar lá, fazer faculdade, ter outra vida. Não deu certo? Não. Ou talvez eu que não dei certo. Não me encaixava lá. Cidade grande demais, gente demais, barulho demais. Voltei. Ia trabalhar com meu pai na fazenda, aprender direito, mas ele morreu 2 semanas depois que voltei. E sua mãe? Respirei fundo. Essa parte era mais difícil. Minha mãe nunca gostou daqui. Sempre quis cidade, vida mais fácil. Meu pai a tinha trazido para cá quando casaram. Ela tentou, por anos tentou, mas nunca foi feliz. Quando ele morreu, ela viu a chance de ir embora. Tentou me convencer a vender a fazenda. Ir com ela. Mas você não quis. Não. Essa terra é tudo que sobrou dele. Não podia vender, não podia abandonar. Ela ficou brava. Disse que eu estava escolhendo terra morta ao invés dela, que eu era igual ao meu pai. Teimoso. Preso no passado. Foi embora 2 semanas depois. Para a cidade, para a casa da irmã dela. Vocês ainda falam? Não muito. Ela liga de vez em quando. No começo ligava mais. Tentava me convencer a vir. Depois desistiu. Agora é uma vez por ano. Aniversário, Natal, conversas rápidas, sem dizer nada de verdade. Ana Clara apertou minha mão. Você se arrepende de ter ficado? Pensei na pergunta. Tinha me perguntado isso 1000 vezes nos últimos 7 anos. Sempre de noite. Quando o silêncio apertava demais, quando a solidão doía mais que o cansaço. Às vezes sim, eu disse honesto. Às vezes acordo e olho em volta e me pergunto o que estou fazendo aqui. Sozinho, trabalhando terra que mal me sustenta. Sem ninguém, sem futuro, só repetindo os mesmos dias até morrer. Mas outras vezes eu saio na varanda, olho para o horizonte, vejo o sol nascer sobre a terra que meu pai amava e sei que fiz a escolha certa, ou pelo menos a única escolha que eu podia fazer. Ela assentiu, entendendo. Depois disse, minha mãe também morreu, faz 3 anos. Câncer. Foi rápido no fim. 2 meses do diagnóstico até o fim. Meu pai não aguentou. Começou a beber mais, jogar, fugir da dor. Eu tentei segurar. Tentei ser forte pelos 2, mas não consegui. Ele foi afundando, e eu junto. Não foi sua culpa. Eu sei, mas não muda o que sinto. Ela olhou para mim. Você entende? Saber que não é sua culpa, mas sentir que é. Entendi. Claro que entendi. Tinha passado 7 anos me culpando por não ter insistido mais com minha mãe, por não ter ido com ela, por ter escolhido terra ao invés de família. Entendo, eu disse. Quando meu pai disse que tinha uma solução para os problemas dele.
uma forma de pagar as dívidas. Eu sabia que era ruim, mas ele disse que era a única forma, que se eu não fizesse, ele ia para a cadeia. Ou pior, que os agiotas iam matá-lo. A voz dela quebrou, mais lágrimas vieram. Ele me levou naquele galpão, me vestiu com aquele vestido branco, como noiva. Disse que eu só precisava ficar quieta, deixar acontecer, que depois tudo ia ficar bem, que a gente ia poder recomeçar. E eu acreditei, porque era meu pai, porque eu não tinha mais ninguém. Ela soluçou. O corpo inteiro tremeu. Mas quando eu vi aqueles homens, quando entendi o que ia acontecer, que eu ia ser vendida, levada, usada, eu quis morrer ali mesmo, quis desaparecer, mas não conseguia me mexer, estava paralisada, de medo, de vergonha, de desespero. Puxei ela para mim, deixei ela chorar no meu ombro, chorar tudo que tinha segurado, todo o medo, toda a dor, toda a traição de um pai que deveria protegê-la, mas que a tinha vendido para salvar a própria pele. E então você apareceu, ela disse entre soluços, do nada, um estranho, e fez o que ninguém fez, ficou, lutou por mim, me tratou como gente, me deu escolha. Ela se afastou um pouco, olhou nos meus olhos, o rosto molhado, vermelho, quebrado, mas também forte, mais forte do que ela sabia. Você me salvou, ela disse. Salvou minha vida, minha alma, tudo. Você se salvou, eu corrigi. Você que escolheu ficar de pé, dizer não, enfrentar eles. Eu só estava lá. Você estava lá. E isso fez toda a diferença. Ficamos em silêncio. O dia tinha clareado. Luz entrava pela janela. Cinza. Fraca. Mas era luz. Era um novo dia. E nós dois estávamos vivos, juntos, apesar de tudo. Preciso te contar uma coisa, Ana Clara disse de repente. A voz ficou tensa. O quê? O coronel Damasceno. Ele não vai parar. Nunca. Conhece gente importante. Polícia, juízes, políticos. Pode fazer o que quiser. E o que ele quer agora é te destruir, por ter humilhado ele. Eu sei. Não, você não sabe. Ela apertou minha mão mais forte. Ele mandou matar gente antes, gente que atravessou o caminho dele, que desafiou ele. Nunca pegaram ele. Nunca vão pegar, porque ele é intocável. Senti o frio subir pela espinha. Sabia que era perigoso, mas ouvir aquilo dito assim, tão direto, tão real, fazia diferença. E o pior, ela continuou, é que ele não vai só atrás de você. Vai atrás de mim também, porque eu o desafiei, porque recusei ir com eles. Ele não tolera isso. Desafio. Recusa. Ele vai nos caçar, até encontrar. E quando encontrar, ela não terminou. Não precisava. Então a gente precisa de um plano, eu disse. Não podemos ficar só esperando. Que plano? A gente não tem nada, sem dinheiro, sem ajuda, sem lugar para ir. E ele tem tudo. Ela tinha razão. Estávamos encurralados. 2 contra um exército. 2 pobres coitados contra um coronel que controlava a região inteira. Mas então lembrei de algo. Algo que meu pai sempre dizia, que terra tem memória, que guarda segredos, que às vezes a única arma que você tem é a verdade. Tem uma coisa que ele não tem, eu disse. O quê? Razão, a gente tem razão, e isso importa. Tem que importar. Ana Clara me olhou. Queria acreditar. Eu via nos olhos dela, mas o medo era maior. Razão não vence poder, ela disse baixinho. Talvez não, mas é tudo que a gente tem. Então é com isso que vamos lutar. Ela não respondeu, só deitou de novo. Fechou os olhos, exausta demais para discutir, exausta demais para ter esperança. Fiquei ali sentado, segurando a mão dela, até ela dormir, até a respiração ficar regular, até o corpo relaxar finalmente. Depois me levantei devagar, fui até a janela, olhei lá para fora. A fazenda estava quieta, molhada da chuva, mas intacta, minha, o único pedaço de mundo que eu podia chamar de meu. E agora tinha alguém aqui comigo, alguém que precisava de mim, alguém por quem valia a pena lutar, mesmo sabendo que a luta talvez fosse impossível de vencer. Dormi 2 horas, talvez 3, não mais que isso. O corpo pediu
e eu apaguei no sofá da sala, ainda com a roupa úmida. Acordei com o sol já alto, devia ser meio-dia. A cabeça pesava. Cada músculo do corpo reclamava quando me levantei. Fui até a cozinha. Bebi água direto da torneira. Muita água. A garganta estava seca como lixa. Olhei pela janela. Tudo parecia normal. A cerca, o curral, os bois pastando ao longe, como se nada tivesse mudado, mas tinha mudado tudo. Preparei café, forte, preto. O cheiro encheu a cozinha, cheiro de normalidade, de rotina, de dias que não voltariam mais. Fiz também um mingau. Ana Clara precisava comer. Estava fraca demais. Levei numa bandeja até o quarto. Bati na porta devagar. Nada. Abri um pouco. Ela ainda dormia. O rosto mais relaxado agora. Menos tenso. Mas ainda havia marcas. Marcas que não iam embora tão cedo. Deixei a bandeja na mesinha do lado. Fechei a porta com cuidado. Ela precisava de descanso. Todo o descanso possível. Voltei para a sala. Sentei no sofá velho. Tomei o café devagar. Pensando. Tentando montar um plano. Qualquer plano. Mas minha cabeça estava vazia. Cansada demais. Assustada demais. O que eu tinha feito? Tinha desafiado um homem poderoso. Tinha trazido uma moça para minha casa. Agora os dois estávamos marcados, caçados. E eu não tinha a menor ideia de como sair daquela. Podia ligar para a polícia, mas o que ia dizer? Que tinham feito um leilão ilegal? Quem ia acreditar? O coronel Damasceno tinha todo mundo no bolso. Seria minha palavra contra a dele. E ele tinha poder. Dinheiro, influência. Eu não tinha nada, podia fugir, pegar Ana Clara, sair daqui, ir para longe, outra cidade, outro estado, recomeçar. Mas com que dinheiro? Como? E eles não iam atrás? Claro que iam, não podiam deixar passar. Seria admitir fraqueza. Ou podia ficar, esperar, ver o que acontecia. Talvez eles não viessem, talvez desistissem. Talvez quem eu estava enganando. Eles vinham. Era questão de quando, não de si. O barulho me tirou dos pensamentos. Motor, caminhonete, vindo pela estrada. Meu coração disparou. Levantei rápido demais. A cabeça rodou. Fui até a janela. Olhei com cuidado. Era uma caminhonete velha, conhecida. Seu Moacir, da venda. Soltei o ar que estava segurando. Não eram eles. Ainda não. Saí na varanda. Seu Moacir estava descendo da caminhonete. Velho, curvado, rosto marcado pelo tempo e pelo sol. Olhou para mim. A expressão era séria, preocupada. Rapaz, ele disse, você fez besteira grande. Eu sei. Não, você não sabe. Ele subiu os degraus da varanda devagar. Os joelhos não eram mais os mesmos. O coronel tá furioso. Nunca vi ele assim. Tá falando em fazer você sumir. Diz que você roubou propriedade dele. Propriedade? Ela é gente, não propriedade. Para a lei, ela assinou os papéis. Concordou. Tem testemunhas, tem documentos. E o pai dela também assinou. Então, tecnicamente, é escravidão. Seu Moacir suspirou. Sentou numa das cadeiras velhas da varanda. Parecia cansado, mais velho do que era. Você tem razão. Todo mundo sabe que você tem razão. Mas ter razão não significa nada quando você está do lado errado do poder. Então eu devia ter deixado? Devia ter ido embora e fingido que não vi nada? Sim, ele me olhou nos olhos. Devia, porque agora você está marcado. Ela está marcada. E eu não sei como vocês vão sair disso vivos. Senti o medo apertar o peito. Ouvir aquilo de alguém de fora. Alguém que conhecia a região. Que sabia como as coisas funcionavam. Fazia tudo mais real, mais desesperador. Por que você veio aqui? Perguntei. Se é tão perigoso, por que arriscou? Porque alguém tinha que avisar. E por que? Ele hesitou. Porque o que você fez foi certo, errado, burro, suicida, mas certo. E faz tempo que não vejo ninguém fazer a coisa certa nessa região. Isso não vai salvar a gente. Não, não vai. Ele se levantou. Por isso vim trazer isso. Tirou um envelope do bolso. Estendeu para mim. Peguei. Tinha dinheiro dentro. Notas velhas. Não muito. Talvez R$ 2.000.
É tudo que tenho guardado, seu Moacir disse. Usa para fugir, para ir embora, hoje e agora, antes que eles voltem. Olhei para o dinheiro, depois para ele. Os olhos do velho estavam úmidos. Não posso aceitar isso. Pode ir. E vai. Porque se ficar aqui, vai morrer. Os dois vão, e eu não quero isso na minha consciência. Seu Moacir, vai, rapaz. A voz dele ficou firme. Pega a menina, pega esse dinheiro e some daqui. Vai pro norte, pro Pará, pro Amazonas. Algum lugar onde ninguém conhece vocês. E recomeça. E a fazenda? Esquece a fazenda. Esquece tudo. Nada disso vale a vida de vocês. Ele desceu da varanda. Foi até a caminhonete. Parou. Virou. Uma última coisa. Tem uma estrada velha. Depois do pasto do fundo. Quase ninguém usa mais. Dá numa cidade pequena do outro lado. Se vocês forem por ali, talvez consigam sair sem serem vistos. A estrada principal está sendo vigiada. Como você sabe. Todo mundo sabe. O coronel botou gente em todos os pontos. Está esperando vocês tentarem sair. Ele entrou na caminhonete, ligou o motor, mas antes de ir embora, disse mais uma coisa. O que você fez ontem à noite, no galpão, foi a coisa mais corajosa e mais idiota que já vi alguém fazer. Espero que valha a pena. Saiu levantando poeira. Fiquei ali parado, segurando o envelope, pensando. A cabeça rodava. Fugir era a única opção. Mas fugir para onde? E como? E deixar tudo para trás? Olhei em volta. A fazenda, a terra, as cercas, o curral, tudo que meu pai tinha construído, tudo que eu tinha tentado manter vivo nos últimos 7 anos, ia abandonar tudo por causa de uma noite, uma decisão. Mas então lembrei dos olhos de Ana Clara no palco, do jeito que ela tinha ficado na minha frente quando os seguranças avançaram, da voz dela dizendo que eu era a única pessoa que tinha tratado ela como gente. Valia a pena. Tinha que valer. Entrei na casa, fui até o quarto, bati de novo. Dessa vez, ouvi movimento. A voz dela. Pode entrar. Abri. Ela estava sentada na cama. Tinha comido o mingau. Não tudo, mas parte. Os olhos ainda estavam cansados, mas mais alertas. Como você tá? Perguntei. Melhor. Os pés doem, mas consigo andar. Bom, porque a gente precisa sair daqui. O rosto dela ficou tenso. Eles vieram? Ainda não, mas vão vir, e eles estão vigiando as estradas. Seu Moacir veio avisar. Disse que tem uma estrada velha nos fundos. É nossa única chance. Ana Clara assentiu. Tentou se levantar. Gemeu de dor quando os pés tocaram o chão, mas não desistiu. Ficou de pé, tremendo um pouco, mas firme. Preciso de roupa seca, ela disse. Fui até o guarda-roupa. Tinha algumas roupas velhas da minha mãe. Ainda estavam lá depois de 7 anos. Nunca tive coragem de jogar fora. Peguei uma calça, uma blusa, uma jaqueta. Não vão servir direito, mas é o que tem. Tá bom. Deixei ela se trocar. Fui pro meu quarto. Peguei uma mochila velha. Coloquei mudas de roupa, documentos, o dinheiro do seu Moacir, uma garrafa de água, bolacha. O que tinha. Não era muito, mas era alguma coisa. Peguei também a espingarda do meu pai. Estava guardada há anos. Verifiquei. Ainda funcionava. Tinha meia dúzia de cartuchos. Carreguei. Esperava não precisar usar. Mas se precisasse... Ana Clara saiu do quarto. Estava vestida. A roupa era grande nela. A calça arrastava um pouco. A blusa caía dos ombros. Mas servia. Os pés ainda estavam enfaixados. Tinha colocado um par de tênis velhos que encontrei, grandes demais, mas melhores que sandália. Você tá pronta? Perguntei. Não, mas vamos mesmo assim. Saímos pela porta dos fundos, não pela frente, caso tivessem alguém vigiando. Atravessamos o quintal, passamos pelo curral vazio, seguimos pelo pasto. A grama estava molhada ainda da chuva da noite, grudava nas botas, deixava marcas. Ana Clara mancava, via que doía, mas ela não reclamou, só seguiu, determinada, corajosa de um jeito que me surpreendia. Andamos por talvez 20 minutos. O sol estava quente agora, queimava a nuca. O suor começou a escorrer, mas não paramos, não podíamos. Foi quando chegamos na cerca do fundo.
A velha estrada ficava logo depois, quase escondida pelo mato crescido. Olhei para trás. A fazenda estava pequena na distância. Talvez fosse a última vez que eu via aquele lugar. Senti algo apertar no peito. 7 anos. 7 anos da minha vida. Tudo que eu tinha, tudo que sobrou do meu pai, ia deixar para trás. Por uma moça que mal conhecia, por uma decisão tomada num impulso. Você tá bem? Ana Clara perguntou. Tô, não parece. Olhei para ela, os olhos preocupados, cuidando de mim quando ela é que precisava de cuidado. Só tô pensando, se a gente tá fazendo a coisa certa. Você tá com medo? Tô, muito. Ela segurou minha mão. A dela estava quente, suada, mas firme. Eu também. Mas a gente tá junto, e isso tem que significar alguma coisa. Tinha razão. Estávamos juntos, 2 desconhecidos que viraram aliados numa noite, unidos contra algo maior que nós. Não era muito, mas era alguma coisa. Vamos, eu disse. Atravessamos a cerca. Entramos na estrada velha. O mato era alto dos 2 lados. Quase fechava em cima. Pouca luz passava. Estava fresco ali, úmido. Cheirava a terra molhada e folha podre. Andamos, e andamos, e andamos. O tempo se arrastava. Cada minuto parecia uma hora. Cada passo uma eternidade. Olhava para trás o tempo todo, esperando ver alguém, esperando ouvir motor, gritos, tiros, mas só havia silêncio. O silêncio do meio do nada. Aquele silêncio que engole tudo, que faz você sentir pequeno, insignificante, sozinho. Exceto que eu não estava sozinho. Não mais. Quanto falta? Ana Clara perguntou, a voz cansada. Não sei, nunca vim por aqui antes. Seu Moacir disse que dá numa cidade pequena, mas não disse quanto tempo leva. E se a gente se perder? Não vamos. Como você sabe? Não sabia, mas não podia dizer isso. Ela precisava de certeza, de segurança, mesmo que falsa. Porque eu não vou deixar, eu disse. Prometo. Ela assentiu, confiando, mesmo sem motivo, mesmo sem garantia. E aquela confiança pesava. Pesava mais que o medo, mais que o cansaço. Porque significava que alguém acreditava em mim, mesmo quando eu mal acreditava em mim mesmo. Continuamos. O sol começou a descer, a luz ficou dourada, depois laranja, depois vermelha, e nós ainda andávamos, ainda fugindo, ainda esperando chegar em algum lugar, em qualquer lugar que não fosse ali, no meio do nada, sozinhos, com nosso medo. Capítulo 7. A escolha. A noite caiu rápido, rápido demais. Num minuto ainda tinha luz, no outro estava escuro, escuro de verdade. Aquele escuro do mato fechado onde você não vê a mão na frente do rosto. Ana Clara tropeçou de novo. Segurei antes que caísse. Ela estava no limite. Via no jeito que respirava, ofegante e irregular. Os pés deviam estar sangrando de novo dentro dos tênis. Precisa parar, eu disse. Não, temos que continuar. Você não aguenta mais. Tenho que aguentar. Ana Clara, eles vão nos encontrar. Se a gente parar, eles vão nos encontrar. A voz dela estava quebrada, desesperada. O medo tinha tomado conta. Entendi, senti o mesmo, mas continuar daquele jeito era suicídio. Ela ia desmaiar. Ou pior, olha para mim. Segurei o rosto dela com as 2 mãos. A gente para por 1 hora. Descansa, come alguma coisa. Depois continua, tá bem? As lágrimas vieram, silenciosas. Ela assentiu. Não tinha força para discutir mais. Saí da estrada. Procurei um lugar mais protegido. Achei uma árvore grande, velha. As raízes formavam quase um assento natural. Levei Ana Clara até lá. Ela se deixou cair, o corpo inteiro tremendo. Sentei do lado, abri a mochila, peguei a água, dei para ela. Ana Clara bebeu com desespero, metade da garrafa de uma vez. Depois tossiu, engasgou. Devagar, eu disse. Devagar. Ela respirou fundo, bebeu mais calma agora. Depois devolveu a garrafa. Eu bebi também. A água estava morna, mas era água, era vida. Peguei as bolachas, dei para ela. Ana Clara comeu devagar, mastigando com cuidado.
como se cada pedaço fosse precioso. E era. Não sabíamos quando íamos comer de novo. Ficamos ali sentados, em silêncio, ouvindo os sons da noite, grilos, sapos, algum bicho se movendo no mato, sons normais, sons que deveriam ser tranquilizadores, mas que agora pareciam ameaçadores, como se cada barulho fosse eles chegando. Desculpa, Ana Clara disse de repente. Por quê? Por tudo isso? Por você ter perdido sua fazenda, sua vida, por causa de mim. Eu escolhi, mas não devia ter escolhido. Não valia a pena. Olhei para ela. Mal conseguia ver o rosto na escuridão, mas via o suficiente. Via a dor, a culpa, o peso que ela carregava. Escuta uma coisa, eu disse. Passei 7 anos sozinho naquela fazenda. 7 anos trabalhando de sol a sol, consertando cerca, cuidando de gado, repetindo os mesmos dias, as mesmas tarefas, sem sentido, sem propósito, só sobrevivendo. Parei, respirei, continuei. Mas ontem à noite, quando te vi naquele palco, quando entendi o que estava acontecendo, pela primeira vez em 7 anos eu senti alguma coisa. Raiva, indignação, vontade de fazer algo, de mudar algo. E quando te dei escolha, quando você ficou na minha frente e eles recuaram, naquele momento eu me senti vivo, de verdade, pela primeira vez em anos. Peguei a mão dela, estava fria, tremendo. Então não se desculpa, não se culpa. Você não me tirou nada, você me deu algo, propósito, razão para acordar, razão para lutar. E isso vale mais que qualquer fazenda. Ana Clara soluçou. Puxei ela para mim. Deixei ela chorar. Enquanto segurava ela, percebi algo. Não estava mais com medo por mim. Estava com medo por ela. Medo do que podiam fazer com ela. Do que ela já tinha passado. Do que ainda podia passar. E naquele momento tomei uma decisão. Não ia deixar nada acontecer com ela. Não importava o que custasse. Não importava o que eu tivesse que fazer. Ia protegê-la, até o fim. O som veio de longe, mas era inconfundível. Motores, vários, vindo pela estrada velha, vindos na nossa direção. Ficamos paralisados. Ana Clara agarrou meu braço. As unhas enterraram na pele. Não pela dor, pelo terror puro. Eles nos acharam. Ela sussurrou. Olhei em volta. Escuridão completa. Não dava para ver nada, mas eles tinham faróis, lanternas, iam nos ver, iam nos pegar. Vem! Puxei ela. Rápido! Saímos correndo. Entramos no mato fechado, longe da estrada. Os galhos batiam no rosto. Raízes tentavam nos derrubar. Ana Clara gemeu de dor a cada passo, mas não parou. Continuou, porque tinha que continuar. Os motores ficaram mais altos, mais próximos. Depois, pararam. Ouvi portas se abrindo, vozes, ordens sendo dadas. Separem, procurem em toda parte, não podem estar longe. Era o coronel Damasceno. Reconheci a voz na hora, grave, autoritária, furiosa. Lanternas acenderam, feixes de luz cortaram a escuridão, varrendo o mato, procurando, cada vez mais perto. Nos jogamos no chão, atrás de um tronco caído. Ana Clara estava ofegante, alto demais. Cobri a boca dela com a mão. Ela entendeu. Tentou controlar, mas o medo era grande demais. As luzes se aproximavam. Vozes ficaram mais próximas. Vi algo se mexer ali. Onde? Ali! Naqueles arbustos! Passos correram na nossa direção. Meu coração batia tão forte que doía. Apertei Ana Clara contra mim, escondendo ela, protegendo ela. Mesmo sabendo que não ia adiantar nada, a luz passou por cima de nós. Parou, voltou. Iluminou o tronco onde estávamos escondidos. Tem alguém ali? Estava acabado. Tinham nos encontrado. Senti Ana Clara tremer violentamente nos meus braços. Fechei os olhos, esperando. Falso alarme. É só um tatu. A luz se afastou. Os passos também. Soltei o ar que estava segurando. Ana Clara fez o mesmo. Por pouco, muito pouco, mas ainda não tinha acabado. Eles continuavam procurando, cada vez mais perto, metodicamente. Não iam desistir,
Não dessa vez. Olhei em volta, tentando achar uma saída. Algum lugar para onde ir, mas era tudo escuro, tudo igual. Não conhecia aquele mato, não sabia para onde correr. Foi então que vi um barranco, uns 10 metros à esquerda, descendo. Não dava para ver para onde levava, mas era alguma coisa. Arrastei Ana Clara até lá, devagar, silenciosamente, cada movimento calculado. Chegamos na beira. Olhei para baixo. Escuridão. Não tinha como saber se era fundo, se tinha pedras, se era seguro. A gente tem que descer, sussurrei no ouvido dela. E se for muito fundo? Não tem escolha. As vozes ficaram mais altas, mais próximas. As lanternas varriam o mato atrás de nós. Mais alguns segundos e nos veriam. Confia em mim? Perguntei. Ana Clara me olhou. Mesmo na escuridão, vi os olhos dela, assustados, mas confiantes. Confio. Então vamos. Descemos. Ou melhor, deslizamos. O barranco era íngreme. Terra solta. Pedras soltas. Rolamos mais do que descemos, tentando fazer o mínimo de barulho possível, mas era impossível. Terra caindo, pedras batendo, o som ecoava na noite. Ouviram isso? Veio dali, do barranco. Vamos, rápido! Chegamos no fundo. Era um riacho, pequeno, raso, água fria que batia nos tornozelos. Ana Clara estava coberta de terra, arranhões no rosto e braços. Eu também, mas estávamos inteiros. Corre! Eu disse, pelo riacho. A água esconde nosso rastro. Corremos. A água dificultava, mas era melhor que deixar pegadas. Atrás de nós, ouvi eles descendo o barranco. Mais devagar, mais cuidadosos, mas vindo. O riacho fazia curvas. Seguimos. Não tinha outro caminho. As margens eram altas dos dois lados, barrancos, não dava para subir, só dava para seguir em frente. A água foi ficando mais funda, até os joelhos, até a cintura. Ana Clara tinha dificuldade para andar. Estava exausta, cada passo um esforço imenso. Não aguento mais, ela disse, a voz fraca. Só mais um pouco, aguenta mais um pouco. Não consigo. Ela tropeçou, caiu na água, não se levantou. Fiquei desesperado. Puxei ela. Coloquei nas costas de novo. Mesmo com a água dificultando, mesmo sem força, tinha que continuar. Dei mais alguns passos. O riacho fazia outra curva. Virei e parei, bloqueado. Um grupo de homens, 5, 6, todos armados. Lanternas apontadas para mim. O coronel Damasceno na frente, sorrindo. Um sorriso frio, vitorioso. Fim da linha, rapaz. Olhei para trás. Mais homens vinham. Cercando, sem saída, preso, nós dois. Coloquei Ana Clara no chão devagar. Ela mal conseguia ficar de pé. Segurei ela contra mim, protegendo, mesmo sabendo que não adiantava. O coronel se aproximou, ainda sorrindo. Os olhos eram de cobra, frios, sem empatia, sem humanidade. Você me deu muito trabalho, e eu não gosto de trabalho. Ele parou na minha frente, perto demais. Mas acabou. Agora você vai pagar, pelos dois. Deixa ela ir, eu disse. Ela não fez nada. Foi tudo eu. Deixa ela ir e faça o que você quiser. O coronel riu. Um riso horrível. Toca. Você acha que tem algo para negociar? Vocês dois são meus agora. E vou fazer questão de que a lição seja bem aprendida. Por vocês e por qualquer outro idiota que pense em me desafiar. Ele fez um gesto. 2 homens avançaram, agarraram meus braços. Tentei resistir, mas eram mais fortes. Me jogaram de joelhos na água. Outro agarrou Ana Clara. Ela gritou, lutou, mas não adiantou. O coronel pegou uma arma, apontou para minha cabeça. O metal frio encostou na testa. Qualquer última palavra? Olhei para Ana Clara. Ela chorava, gritava meu nome, lutando para se soltar, e sentia algo dentro de mim. Não era medo, não era desespero, era raiva, raiva pura. Você vai pagar por isso, eu disse. Talvez não hoje, talvez não por mim, mas vai pagar, porque o que você faz é errado, e cedo ou tarde, o errado sempre paga. O coronel riu de novo, engatilhou a arma. Belas palavras. Mas palavras não salvam ninguém. Foi quando ouvimos sirenes,
muitas, vindo de todos os lados. Luzes azuis e vermelhas cortando a noite, vozes amplificadas. Polícia, soltem as armas, estão cercados! O coronel ficou branco, olhou em volta. Confusão, medo. Seus homens largaram as armas, levantaram as mãos. Não iam enfrentar a polícia, não dessa vez. Soltaram Ana Clara, soltaram meus braços. O coronel abaixou a arma, mas os olhos continuavam fixos em mim, prometendo, ameaçando, dizendo que aquilo não tinha acabado. Policiais desceram o barranco. Cercaram todo mundo. Um deles veio até mim. Ajudou a me levantar. Vocês estão bem? Não consegui responder. Só abracei Ana Clara. Ela caiu nos meus braços, chorando, tremendo. Viva! Nós dois vivos. Como vocês sabiam? Perguntei para o policial. Denúncia anônima. Alguém ligou contando sobre o leilão, sobre o coronel, sobre tudo. Enviou provas, documentos, gravações. Tá tudo acabado para ele. Seu Moacir. Tinha que ser. O velho tinha arriscado tudo, denunciado, juntado provas. Chamado gente de fora, de outra jurisdição onde o coronel não tinha controle. Levaram o coronel algemado. Ele gritava, ameaçava, prometia destruir todo mundo, mas não importava. Estava acabado, finalmente. Nos levaram também, não presos, mas para prestar depoimento, contar tudo. E contamos cada detalhe, cada momento, o leilão, a fuga, a caçada, tudo. Levou horas. Quando terminamos, o sol estava nascendo, um novo dia. E pela primeira vez em muito tempo, parecia que podia ser um dia melhor. Capítulo 8. O novo caminho 3 meses depois. Acordei com o som da chuva no telhado. Chuva mansa, suave. Não como aquela tempestade da noite da fuga. Essa era calmante, era boa, era necessária. Me levantei devagar. O corpo não doía mais. As marcas tinham sarado, pelo menos as visíveis. As outras ainda estavam lá, no fundo, mas eram mais silenciosas agora, mais suportáveis. Fui até a cozinha. O café já estava pronto. O cheiro enchendo a casa. Ana Clara estava na varanda, sentada na cadeira velha que eu tinha consertado, olhando a chuva cair. O cabelo tinha crescido um pouco, caía solto nos ombros. Estava usando um vestido simples, azul, igual aquele da feira. Bom dia, eu disse. Ela virou, sorriu. Um sorriso de verdade, não forçado, não quebrado, inteiro. Bom dia, dormiu bem? Dormi, você? Também, sem pesadelo dessa vez. Sentei do lado dela. Ela me passou uma xícara de café. Tomei um gole, forte, do jeito que eu gostava. Ficamos ali, olhando a chuva molhar a terra seca, a poeira vermelha virando lama, o pasto bebendo, os bois procurando abrigo debaixo das árvores. Era uma cena comum, simples, mas tinha algo diferente agora. Tinha paz. Você sente falta? Ana Clara perguntou. De quê? De antes, de quando era só você aqui. Pensei na pergunta. Pensei nos 7 anos de solidão, no silêncio que pesava, nas noites vazias, nos dias repetidos, tudo igual, tudo sem cor, sem vida. Não, eu disse honesto, nem um pouco. Ela sorriu de novo, encostou a cabeça no meu ombro, um gesto simples, natural, como se sempre tivesse sido assim. As semanas depois daquela noite tinham sido difíceis. Depoimentos, interrogatórios, jornalistas, todo mundo querendo saber a história. O leilão tinha virado escândalo, não só pelo coronel Damasceno, mas por tudo que tinham descoberto depois. A rede inteira, outras moças, outras famílias destruídas, outras vidas vendidas. O coronel tinha tentado se defender, usado seus contatos, seu dinheiro, sua influência, mas dessa vez não funcionou. As provas eram demais. As testemunhas eram muitas e a revolta pública era grande. Estava preso agora, esperando julgamento, e a cada dia surgiam mais acusações, mais crimes, mais vítimas. O pai de Ana Clara tinha sido preso também, por um tempo. Depois soltaram, mas ela não quis vê-lo, não ainda, talvez nunca. A ferida era profunda demais, a traição grande demais. Algumas coisas não tinham perdão.
Seu Moacir tinha sido o herói silencioso. Ele que tinha juntado as provas, gravado conversas, convencido outras pessoas a falarem, chamado a polícia de fora, arriscado tudo. Quando perguntei por quê, ele só disse que estava cansado de ver o errado vencer, que era hora de alguém fazer algo. Ele continuava na venda, velho, curvado, mas diferente, mais leve, como se tivesse tirado um peso das costas. Visitava a fazenda de vez em quando, tomava café, contava histórias. Tinha virado amigo de verdade. A fazenda tinha sobrevivido, não tinha perdido nada. A caminhonete eu tinha conseguido rebocar e consertar. As cercas continuavam precisando de manutenção. O gado continuava precisando de cuidado. Tudo igual, mas tudo diferente, porque agora tinha Ana Clara. Ela tinha ficado, não porque não tinha para onde ir, tinham oferecido ajuda, abrigo, outras opções, mas ela tinha escolhido ficar, aqui, comigo, na fazenda, no meio do nada. No começo foi estranho, dois desconhecidos tentando dividir o mesmo espaço, tropeçando um no outro, sem saber direito como agir, como falar, como ser. Mas aos poucos foi ficando natural. Ela ajudava na cozinha. Eu ensinava sobre a fazenda. Ela aprendeu a cuidar das galinhas. Eu aprendi a não queimar o arroz. Pequenas coisas, coisas simples, mas que construíam algo. Conversávamos mais agora. Não só sobre aquela noite, sobre tudo, sobre a vida, sobre sonhos, sobre medos, sobre o passado que machucava e o futuro que assustava. E aos poucos, as feridas foram sarando, não completamente, talvez nunca completamente, mas o suficiente para continuar. Ela ainda tinha pesadelos, acordava no meio da noite gritando, suada, assustada, e eu ia até lá, segurava a mão dela, dizia que estava tudo bem, que estava segura, que ninguém ia machucá-la nunca mais, e aos poucos ela a acalmava, voltava a dormir. E os pesadelos foram ficando menos frequentes. Eu também mudei. O silêncio não pesava mais. A solidão tinha ido embora. Acordava de manhã e tinha motivo para levantar. Não só o gado, não só a cerca, mas alguém. Alguém que me via, que se importava, que estava ali. Não era amor, ainda não, talvez nunca fosse, mas era algo, algo real, algo que valia a pena. Companheirismo, cuidado, respeito. Duas pessoas quebradas tentando se consertar juntas. O que você vai fazer hoje? Ana Clara perguntou, tirando-me dos pensamentos. Consertar o bebedouro do pasto do fundo. Tá vazando. E você? Vou fazer pão. E talvez plantar umas mudas de tomate. Seu Moacir trouxe sementes. Você gosta de plantar? Gosto. É bom ver as coisas crescerem. Saberem que você ajudou, que cuidou. Entendi o que ela quis dizer. Não era só sobre plantas, era sobre recomeçar, sobre criar algo novo, algo que não estava destruído, algo que tinha futuro. Precisa de ajuda? Perguntei. Não, mas obrigada. Pode me ensinar depois sobre as plantas daqui? Quais crescem melhor? Como cuidar? Posso. Meu pai sabia muito disso. Vou te ensinar o que ele me ensinou. Ela sorriu, apertou minha mão. A chuva tinha parado. O sol começava a aparecer entre as nuvens. Raios de luz cortavam o céu cinza, iluminando a terra molhada, fazendo tudo brilhar, verde, vermelho, vivo. É bonito, Ana Clara disse. Nunca tinha reparado antes. Como é bonito depois da chuva. Meu pai dizia que a terra precisa da chuva para respirar, que sem ela tudo seca, morre, mas com ela tudo volta a viver. Sábio era. Em muitas coisas. Ficamos em silêncio. Um silêncio bom, não pesado, não vazio, cheio, cheio de presença, de paz, de possibilidade. Pensei em tudo o que tinha acontecido, naquela noite no galpão, a decisão de ficar, de enfrentar, de escolher o certo mesmo sendo perigoso, mesmo sendo burro, mesmo podendo custar tudo. Tinha custado, de certa forma. Tinha perdido a ilusão de que a vida podia ser simples, que ficar neutro era seguro, que não se envolver era a melhor escolha.
Aprendi que às vezes você tem que escolher, tem que agir, tem que arriscar. E às vezes, nessas escolhas impossíveis, você ganha algo. Algo que não esperava, algo que vale mais do que tudo que perdeu. Sabe o que eu penso? Ana Clara disse de repente. O quê? Que naquela noite, quando você entrou naquele galpão, você não salvou só a mim, salvou a si mesmo também. Olhei para ela. Os olhos eram sérios, profundos, vendo algo que eu mesmo não tinha visto. Como assim? Você estava sozinho, preso, numa vida que não tinha sentido, só repetindo dias, esperando morrer. E quando entrou ali, quando escolheu fazer algo, algo perigoso, algo certo, você acordou, voltou a viver de verdade. As palavras dela acertaram fundo, porque eram verdade. Eu sabia. Tinha passado 7 anos meio morto, funcionando, mas não vivendo. E naquela noite, quando vi ela no palco, quando senti a raiva, a indignação, a vontade de mudar algo, eu tinha acordado, voltado a sentir, a estar presente, a importar. Você tem razão, eu disse. A gente salvou um ao outro. Ela encostou a cabeça no meu ombro de novo, fechou os olhos, aproveitando o momento, o sol, a paz, a chance de recomeçar. Um carro apareceu na estrada. Conheci o barulho. Era a caminhonete do seu Moacir. Ele vinha visitar, como fazia toda semana agora, trazendo novidades. Mantimentos, companhia. Descemos da varanda, fomos recebê-lo. Ele desceu da caminhonete devagar. Os joelhos continuavam ruins, mas o sorriso era largo. Bom dia, crianças. Bom dia, seu Moacir, Ana Clara disse. Veio tomar café? Vim. E trazer notícias. Boas, muito boas. O julgamento do coronel foi marcado, mês que vem. E tem mais gente depondo, mais provas. Ele não escapa dessa. Senti alívio. Justiça. Finalmente. Não ia apagar o que tinha acontecido. Não ia curar as feridas. Mas era algo. Era o errado pagando. Era a balança tentando se equilibrar. E tem outra coisa, seu Moacir continuou. O vilarejo está mudando. Gente nova chegando. Famílias. Tem uma escola nova sendo construída. Um posto de saúde. As coisas estão melhorando. Por causa do escândalo? Perguntei. Por causa da coragem, a de vocês e de outras pessoas que se sentiram inspiradas, que viram que dá para mudar, que dá para fazer diferente. Ana Clara segurou minha mão, apertou, emocionada. Saber que aquela noite horrível tinha gerado algo bom, algo maior. Era difícil de acreditar, mas era verdade. Entramos na casa, sentamos na mesa. Ana Clara serviu café, bolo que tinha feito ontem. Seu Moacir comeu com gosto, falou sobre o vilarejo, sobre as pessoas, sobre as mudanças. Depois ele foi embora, prometendo voltar semana que vem, levando abraços, levando gratidão, levando a certeza de que tinha feito a coisa certa. Ficamos na varanda de novo. O dia estava claro agora, bonito, quente. O tipo de dia que meu pai amava, que dizia que era presente dos céus. O que você quer para o futuro? Ana Clara perguntou. Não sei, nunca pensei muito nisso. E você? Quero plantar, fazer as coisas crescerem, ajudar, construir algo bom, algo que importe. Você já está fazendo isso. Nós estamos juntos. Juntos. A palavra tinha peso, significado. Não éramos mais 2 solitários, 2 quebrados. Éramos algo novo, algo que ainda estava se formando, mas que tinha chance, tinha possibilidade, tinha esperança. Olhei para a terra, para a cerca, para a fazenda que tinha sido minha prisão e agora era meu refúgio. Não tinha mudado muito, mas tudo tinha mudado, porque agora não era só minha, era nossa, um lugar para recomeçar, para curar, para viver. Sabe o que eu aprendi? Eu disse. O quê? Que às vezes a gente precisa quebrar para consertar de novo, que precisa perder para ganhar, que precisa ter coragem de fazer a coisa certa mesmo quando dói, mesmo quando custa. Porque no fim é isso que importa. Não o que você tem, mas o que você faz, quem você é, como você trata as pessoas. Ana Clara olhou para mim, os olhos brilhando. Seu pai te ensinou isso? Não, você me ensinou.
naquela noite, quando teve coragem de dizer não, de ficar de pé, de escolher dignidade ao invés de segurança. Você me mostrou o que é coragem de verdade. Ela abraçou, e ficamos assim, abraçados na varanda velha, olhando o horizonte, sentindo o vento, ouvindo o silêncio que não era mais pesado, que era só silêncio, paz. A vida não tinha ficado perfeita, ainda tinha contas para pagar, cercas para consertar, feridas para sarar, mas tinha algo que não tinha antes, tinha esperança, tinha companhia, tinha sentido. E às vezes, no meio do nada, numa fazenda esquecida no interior de Goiás, duas pessoas quebradas encontram um ao outro. E juntas, aos poucos, um dia de cada vez, começam a se consertar, começam a viver de novo. Não é um final perfeito. Não é um conto de fadas, mas é real, é humano, é verdadeiro. E no fim é isso que importa. Não a grandeza do gesto, mas a humanidade dele. Não o tamanho da vitória, mas a coragem de lutar. Não a ausência da dor, mas a capacidade de continuar apesar dela. Porque a vida não é sobre estar inteiro, é sobre continuar mesmo quebrado, é sobre estender a mão mesmo com medo, é sobre escolher a luz mesmo na escuridão. E às vezes, só às vezes, quando você faz isso, a luz responde, e você descobre que não estava sozinho, que nunca esteve, que sempre houve alguém esperando, alguém precisando, alguém pronto para caminhar junto, e juntos vocês encontram o caminho de volta para casa, de volta para a vida, de volta para a esperança, um passo de cada vez. No meio do nada, entre cercas quebradas e terra seca, dois desconhecidos aprenderam que humanidade não é sobre ter tudo, é sobre dar tudo que você tem, mesmo quando é pouco, especialmente quando é pouco. Porque no fim, somos todos iguais, todos quebrados, todos buscando, todos precisando de alguém que fique, que veja, que se importe. E quando encontramos essa pessoa, quando fazemos essa escolha, mudamos mais do que nossas próprias vidas. Mudamos o mundo, um gesto de cada vez, uma coragem de cada vez, um encontro de cada vez. Esta é a história de dois encontros que curam, de duas coragens que salvam, de duas vidas que se encontram no momento certo, no lugar certo, com a escolha certa. E provam que, às vezes, a cerca quebrada é o começo do caminho de volta.